Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê. Fica ligadinho aqui no canal porque daqui a pouco eu vou ensinar uma peça super fácil que eu tenho certeza que você vai amar. Mas antes disso, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações para ficar por dentro das novidades que eu publico aqui toda semana. Agora, confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio barroco Macramê Max Color na cor 7207, agulha para crochê número 10 mm, um par de alças de madeira retangular medindo 14,6 cm por 8,6 cm e tesoura. Essa bolsa mede 30 cm de diâmetro. Um novelo do fio barroco Macramê Max Color rende exatamente uma bolsa deste modelo. Você pode tecer essa bolsa usando quaisquer fios. Se for o caso, não esqueça de adequar a numeração da agulha para a espessura do fio desejado. Siga as orientações da videoaula. Para fazer a bolsa, nós vamos trabalhar com o motivo hexágono, ou seja, ele tem 6 pontinhas. E essa receita, ela vale para que você trabalhe com quaisquer fios. Estou utilizando aqui um fiozinho mais espesso para dar um efeito diferenciado à peça, mas eu posso também trabalhar com fios mais finos. O que vai diferenciar de um fio mais espesso para um fio mais fino é o número de carreiras. Então vamos supor que para um fio espesso como esse, para fazer uma bolsa média, medindo aí cerca de 30 centímetros de diâmetro, você vai tecer apenas 3 carreiras. Se você utilizar um fio mais fino, vamos pôr aí o fio número 6, um barbante número 6, você vai ter que tecer mais carreiras para compensar essa medida. Então a diferença basicamente é essa, mas todo o esquema de pontos é o mesmo. Para dar início à bolsa, eu vou tecer aqui 5 correntinhas, mas antes eu faço o nozinho inicial do crochê, que não conta como corrente. A partir dele, eu vou fazer as 5 correntes. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Feito as 5 correntinhas, eu insiro pegando na primeira e faço aqui ponto baixíssimo. Para iniciar o hexágono, eu não sugiro o anel mágico, porque ele pode se soltar conforme você for utilizando a bolsa. Agora, feito aqui o anelzinho composto por 5 correntinhas, eu vou fazer aqui 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, vou dar a laçada e dentro do anel vou preencher com mais 2 pontos altos. Então, nós teremos aqui o total de 3 pontos altos. Esses 3 pontinhos altos eu vou contar como se fosse o primeiro bloquinho. Então, quando eu disser bloquinhos, vocês vão aí de casa entender que são bloquinhos compostos por 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, dou a laçada dentro do anel, vou preencher com mais um bloquinho. Então, um bloquinho composto por 3 pontos altos. Novamente, 2 correntinhas de separação e eu vou puxando esses pontinhos, ó, para que caibam todos os outros bloquinhos. Bom, se o hexágono ele tem 6 pontas, então eu tenho que ter 6 bloquinhos de 3 pontos altos. Fiz aqui 2 correntinhas de separação, dou a laçada e preencho novamente com um bloquinho de 3 pontos altos. Feito aqui um bloquinho de 3 pontos altos, vamos para o quarto bloquinho. Então, 2 correntinhas de separação, dou a laçada e faço aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Vamos para o quarto. Bom, eu vou tecer dessa forma até completar 6 bloquinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Então, aqui eu tenho a primeira carreira quase finalizada. Vejam que ela possui 6 bloquinhos de 3 pontos altos com intervalo de 2 correntinhas. Feito isso, agora para finalizar eu faço 2 correntinhas, insiro na terceira corrente lá do primeiro ponto alto e faço ponto baixíssimo.
A partir da segunda carreira, vocês vão perceber que todas as outras carreiras são iguais. Então, eu vou fazer 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, dou a laçada, no ponto seguinte de base, eu faço um ponto alto. Dou a laçada, no próximo pontinho alto de base, eu faço um ponto alto. E agora, para dentro desse espaço onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou preencher com um ponto V. Então, eu faço um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. Então, aqui nós temos o pontinho V, composto por um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Agora, eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto alto de base. Então, 1, 2 e 3. Feito isso, faço o pontinho V dentro desse intervalo das 2 correntes. Então, um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E agora, eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Eu vou trabalhar toda a carreira dessa forma, fazendo um pontinho alto para cada pontinho de base. Ao chegar aqui onde nós temos o intervalo de 2 correntes, vou preencher com um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, até completar toda a carreira. Para finalizar a segunda carreira, eu faço aqui o pontinho V. Então, um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto dentro do espaço das 2 correntinhas. Insiro na terceira corrente, faço ponto baixíssimo. Pronto, agora vamos para a terceira carreira, que ela basicamente inicia da mesma forma que a segunda. Então, eu vou fazer aqui 3 correntinhas. Vou dar a laçada e vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Pronto, feito isso, vejam só que aqui nós temos o espaço das 2 correntinhas do ponto V. Então, eu dou a laçada e faço o pontinho V com a mesma quantidade de pontos. Um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. Feito aqui o pontinho V no intervalo das 2 correntes, agora eu volto tecendo um pontinho alto para cada ponto de base. Feito um pontinho alto para cada ponto de base, ao chegar aqui eu repito o pontinho V. Então, um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. E agora, eu vou dar sequência, tecendo um pontinho alto para cada ponto. Ao chegar aqui, repito o ponto V. E vejam só que, a partir da segunda carreira, todas as outras carreiras são iguais. Nós sempre vamos tecer um pontinho alto para cada ponto e depois fazer o pontinho V para o espaço que há entre as 2 correntinhas. Para finalizar a terceira carreira, eu dou a laçada, faço aqui um ponto alto, 2 correntes e mais um pontinho alto. Mas vejam só que o meu primeiro ponto alto, ele partiu do segundo ponto de base, então falta eu preencher aqui com um ponto alto. Dou a laçada e faço um pontinho alto. Para encerrar a carreira, eu insiro na terceira corrente e faço aqui ponto baixíssimo. Pronto, finalizei a terceira carreira. Caso eu queira uma bolsa maior, é só eu tecer mais carreiras seguindo o mesmo esquema de pontos. E a cada carreira, é claro que vai aumentar a quantidade de pontos, porque nós vamos fazer sempre o pontinho V. Então percebam que para a primeira carreira nós temos um bloquinho de 3 pontos. Para a segunda carreira, nós vamos ter aqui um conjunto de 5 pontos e depois aqui para a terceira carreira nós vamos ter um conjunto de 7 pontos. Então, a cada carreira, você vai aumentar a quantidade de pontos, sempre tecendo o pontinho V. Agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e ao chegar aqui, nessa parte onde tenho as 2 correntinhas, eu vou preencher com 3 pontos baixos.
Mas essa carreira de ponto baixo você só vai tecer quando você definir o tamanho ideal para sua bolsa. Então, caso você queira uma bolsa maior, teça mais carreiras e uma bolsa menor, menos carreiras. No meu caso, eu acho que esse tamanho aqui é suficiente para a bolsa que eu quero. Então, para fazer a carreira de ponto baixo, eu vou tecer aqui 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto de base. Pronto, feito aqui um pontinho baixo para cada ponto alto de base, dentro desse espaço onde tem 2 correntinhas, eu faço 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Feitos os 3 pontos baixos, agora sim eu volto tecendo um ponto baixo para cada ponto alto de base. Mas atenção, é nessa carreira de ponto baixo que você vai aplicar as alças, tá? Então aqui eu tenho uma das alças e eu vou reservar uma lateral do meu hexágono para fazer a junção da alça com ponto baixo. E como é que eu faço isso? Eu posiciono a alça, porque você vai encontrar diferentes tamanhos de alças no mercado. Então você vai posicionar, vai ver quantos pontinhos são necessários para fazer a junção da alça e a partir daí é que você vai fazer a junção. Então vejam só que aqui eu tenho as laterais das 2 correntes. Eu vou fazer aqui apenas 2 pontinhos baixos, então 1 e 2. E eu vou reservar o terceiro para fazer a emenda da alça. Então, eu passo a agulha por debaixo dessas 2 correntes, levo o fiozinho passando por cima da alça e puxo. Aqui eu trago e faço ponto baixo. Insiro no pontinho alto agora, passo o fiozinho por cima da alça, puxo e aqui eu faço ponto baixo. Então eu vou prendendo a alça da bolsa com ponto baixo, passo a agulha pegando no próximo pontinho, puxo o fio, trago o fio novamente e puxo, faço ponto baixo. Então eu vou fazer essa emenda passando por todos os pontinhos altos de base, prendendo com ponto baixo. Ao chegar aqui nessa lateral em que eu tenho as 2 correntinhas, eu vou prender com apenas um ponto baixo e agora eu vou tecer os outros 2 pontinhos baixos, 1 e 2. Pronto, então aqui nós temos a alça já fixa a peça de crochê. Para finalizar, faço aqui mais um pontinho baixo para o ponto de base e insiro na segunda correntinha, faço aqui ponto baixíssimo. E aqui nós temos a alça aplicada ao motivo de crochê e é importante que você saiba que para esta etapa você vai ter que fazer 2 partes, a parte da frente e a parte de trás. Então, finalizei essa primeira parte, eu venho com a tesoura, corto e arremato o fio. Faço novamente todo o esquema de pontos, aplico a alça e para a segunda parte você não vai cortar e arrematar o fio, porque você vai desenvolver a lateral. Feita a lateral, aí sim você vai unir essas 2 partes e fazer a junção da parte da frente e de trás. Então aqui eu já fiz a primeira parte, tanto serve para a parte da frente ou de trás. Como são 2, eu vou cortar a primeira e vou arrematar. Pronto, agora sim eu vou tecer uma segunda peça e volto para mostrar para você o passo a passo de como se faz a lateral da bolsa. Agora vamos fazer a lateral da bolsa. E para fazer a lateral, a primeira carreira, nós vamos tecer aí pontos altos em relevo, empurrando o pontinho de base para trás. E para a lateral, nós não vamos fazer aumentos. Então, nós vamos tecer pegando em todos os pontinhos, sem fazer aumentos de pontos. Bom, então eu vou iniciar empurrando esse pontinho aqui que eu inseri e finalizei a carreira para trás. Puxo o fiozinho,
levo ele lá para trás e aqui eu faço um ponto baixo, tá? Um pontinho baixo empurrando o pontinho de base para trás e faço mais uma correntinha. Então, eu iniciei o primeiro ponto alto em relevo, dou a laçada, insiro no próximo pontinho baixo, empurro ele para trás, puxo o fiozinho e aqui eu faço ponto alto. Novamente dou a laçada, empurro o pontinho baixo lá para trás, trago aqui o fiozinho e faço ponto alto. Então, nós vamos tecer ponto alto em relevo para que a gente faça essa diferenciação entre a parte da frente ou de trás da bolsa e a lateral. Vejam só que automaticamente ele vai dobrando. Novamente dou a laçada, empurro o pontinho lá para trás, puxo e faço ponto alto. Vou fazer dessa forma por toda a extensão da peça, com exceção na parte da alça, inclusive nesses pontinhos baixos aqui que eu fiz na parte das duas correntinhas. Finalizada a primeira carreira da alça, tecendo com ponto alto em relevo, empurrando o pontinho para trás, vejam só que a mesma distância, a mesma quantidade de pontos que eu reservei aqui para a alça, eu mantive dos dois lados. Então, se aqui eu pulei 2 pontinhos para iniciar a lateral, aqui eu tenho que finalizar faltando 2 pontinhos. Agora, para tecer a próxima carreira, é muito simples. Vamos fazer aí ponto alto, um ponto para cada ponto. E o número de carreiras que você vai tecer vai interferir nessa parte aqui da bolsa, ou seja, na largura que ela vai ter entre a parte da frente e a parte de trás da bolsa. Então, vamos tecer, dar continuidade aqui à lateral. Mais uma dica bem importante, pessoal. Se nós temos aqui um motivo que é um hexágono, vamos pensar o seguinte: uma lateral vai ser reservada para a bolsa e as outras 5 laterais vão ser reservadas para a lateral da bolsa. Então, eu vou tecer aqui mais uma lateral, porque o meu fio é espesso e é o suficiente para que eu possa fazer a emenda da outra parte da bolsa. Começo então com 3 correntinhas, viro o meu trabalho e aqui eu vou tecer um ponto alto para cada ponto de base. Finalizada a carreira de ponto alto, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Então vejam que a minha lateral, ela possui apenas 2 carreiras de ponto alto, sendo que a primeira carreira é ponto alto em relevo, empurrando o pontinho de base para trás, e a segunda carreira é de ponto alto comum. Caso você queira aí uma bolsa com essa parte da lateral mais larga, é só tecer mais carreiras de ponto alto comum, porque o ponto alto em relevo nós vamos fazer apenas para separar a lateral da base da bolsa. E é importante que você saiba do seguinte: nós vamos tecer a lateral para apenas um lado da bolsa. E aqui eu tenho aquela primeira parte da bolsa que eu finalizei com uma carreira de ponto baixo. Vejam só que eu não fiz lateral nessa. Agora eu vou fazer a junção dessa parte aqui na lateral dessa outra parte, tá? Então eu cortei e arrematei porque a junção ela vai ser feita inserindo a agulha para o lado direito e para o lado direito da peça. Se eu faço nesse sentido aqui, todo o contorno com ponto baixíssimo, ele vai ficar para essa parte. E eu quero que fique meio que parecido com esse ponto, com esse relevo aqui do ponto alto em relevo. É só um detalhe, tá, pessoal? Mas quem quiser engatar aqui e já fazer a emenda com ponto baixíssimo, não tem problema. Bom, então a única coisa que você deve se preocupar é o seguinte: veja só que para a lateral da bolsa eu pulei aqui 1 e 2. Então, para a lateral dessa parte aqui, eu também vou pular 1 e 2, para que dê certinho a emenda. Outra dica importante é que eu tenho que fazer a emenda me preocupando avesso com avesso e nunca o inverso, porque eu preciso ter a bolsa toda trabalhada do lado direito para a parte externa.
para que nós não tenhamos aí uma bolsa do lado avesso e do outro lado direito. Para fazer a emenda, nós vamos reservar a mesma quantidade de pontinhos para essa parte aqui da frente e para a parte de trás que deu início à lateral. Então vejam que temos a alça, eu pulei 2 pontinhos e dei início à lateral. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa, tenho a alça emendada, pulo 2 pontinhos e aí eu vou dar início então à aplicação dessa parte aqui, finalizada com ponto baixo, na parte da lateral. Então, 1 e 2, eu vou inserir a agulha pegando na alcinha da frente do ponto e eu vou inserir a agulha pegando na alcinha de trás da lateral. Venho com o fio, passo e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes para prender o fio ao trabalho. E 2. Feito isso, transfiro ele para a parte interna da bolsa para depois esconder. Puxo e faço aqui uma correntinha para iniciar o primeiro ponto baixíssimo. Novamente, passo a agulha pegando na alcinha da frente aqui, desse hexágono que eu finalizei com ponto baixo, e insiro a agulha pegando na alcinha de trás da lateral. Puxo, faço ponto baixíssimo. Na alcinha da frente e na alcinha de trás. Puxo, ponto baixíssimo. Na alcinha da frente, na alcinha de trás. Então, eu vou fazer a emenda com ponto baixíssimo, pegando na alcinha da frente do ponto baixo e na alcinha de trás do ponto alto da lateral. Feito a emenda do último pontinho, fazendo a junção aqui da lateral e dessa parte aqui da frente, ou de trás da bolsa, eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho. Então aqui nós temos a bolsa quase finalizada, porque só falta fazer o acabamento, ou seja, esconder esses fiozinhos para a parte interna da bolsa. O que eu vou dar de sugestão para vocês é o seguinte: vocês vão pegar uma agulha de espessura menor, vocês vão passar esse fiozinho aqui do arremate por entre os pontos, lado avesso, e vocês vão aplicar essa cola aqui, adesiva instantânea da Círculo, dá um pinguinho de cola, aguarda secar aí uns 5 segundos e pronto, o fio não sai mais, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula, deixe aqui nos comentários o que achou da peça e assim que fizer, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho? Acesse o Instagram, @Bruna Spijac. Um grande beijo e até a próxima!